Começaremos a aula de hoje falando do conjunto dos números racionais. Primeiro, vamos lembrar os conjuntos numéricos que aprendemos até o momento. Começaremos falando do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Nesse conjunto, você tem os números inteiros positivos e o elemento neutro zero. Já o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, você tem os inteiros positivos, negativos e o zero. Aqui, eu apresento para você o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que vem de quociente. Esse conjunto é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, é o conjunto dos números que podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, onde o denominador dessa fração nunca vai poder ser o zero. Em determinadas situações do dia a dia, necessitamos dos números racionais para representar algumas medidas. Observe alguns exemplos. E você, consegue se lembrar alguma situação do dia a dia em que são usados números racionais? Para facilitar a identificação dos números que pertencem ao conjunto dos números racionais, vamos observar quais são os que podem ser escritos na forma de uma fração. As próprias frações, já que estão escritas na forma que se pede. Qualquer número inteiro também pode ser escrito na forma de uma fração. Basta que o denominador dessa fração seja o 1. Qualquer número inteiro, quando dividido por 1, fica igual a ele mesmo. Vamos observar mais alguns exemplos. O número decimal finito é também considerado um número racional, pois eu consigo representar esse número decimal na forma de uma fração. Vamos relembrar essa representação? Primeiro, eu tenho que observar quantas casas decimais estão sendo ocupadas, ou seja, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. Assim, 0,045 é a mesma coisa que 45 milésimos. Eu estou ocupando 3 casas decimais. Menos 1,2 é a mesma coisa que menos 12 décimos, pois eu só estou ocupando uma casa decimal. 0,7 são 7 décimos. Eu estou ocupando uma casa depois da vírgula. Uma dízima periódica, que é um decimal infinito com repetição de algarismos, pode ser representada na forma de uma fração. Por isso, também é considerada como um número racional. A representação fracionária de uma dízima periódica você vai aprender mais para frente. Assim, vimos os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números são considerados números racionais. Então, vamos recapitular. Qualquer fração, qualquer número inteiro, os decimais finitos e as dízimas periódicas. A exemplo do que vimos no conjunto dos números inteiros, módulo ou valor absoluto de um número racional está associado à distância desse número até a origem. E sabemos que a distância não é uma medida negativa. Acompanhe alguns exemplos. Módulo de mais meio é igual a meio. Módulo de menos 5 terços é igual a 5 terços. Módulo de menos 5,4 é igual a 5,4. Módulo de zero é igual a zero. Lembrando que zero é neutro, ele não tem sinal nem positivo e nem negativo. Números racionais opostos ou simétricos são números de sinais diferentes. É a mesma definição em que você viu para números inteiros. Agora vamos associar aos números racionais. Esses números possuem a mesma distância da origem. Vamos acompanhar alguns exemplos.
Qual é o simétrico de menos 3,5? Mais 3,5. Qual o oposto de 12? Menos 12. Quem está à mesma distância de meio até a origem? Menos meio. Qual o oposto de menos 0,3? Mais 0,3. E como eu represento um número racional na reta numérica? Vou iniciar dando exemplo de um número decimal, menos 0,7. Esse número está entre menos 1 e 0, mas para saber exatamente a sua localização, devemos achar a sua fração correspondente. Menos 0,7 é igual a menos 7 décimos. Agora, dividiremos o segmento AD, que vai de menos 1 até 0, em 10 partes iguais e considerar 7 dessas partes, a partir do ponto D para a esquerda. Agora, vamos inserir a fração 11/4 na reta numérica. Antes, eu tenho que observar o numerador dessa fração. Porque se ele for menor que o denominador, eu sei que essa fração está localizada entre 0 e 1. Mas se o numerador dessa fração for maior que o denominador, eu tenho que transformar essa fração imprópria numa fração mista. Vamos relembrar como é que se transforma uma fração imprópria na fração mista? É só fazer a divisão de 11 para 4. Você vai obter 2 inteiros e vão sobrar 3, num total de 4. Então, a fração 11/4 pode ser transformada na fração mista 2 inteiros mais 3/4. Feita essa transformação, observamos que esse número está localizado entre 2 e 3. Então, vamos dividir o segmento MN, que vai de 2 até 3, em 4 partes iguais e considerar 3 dessas partes, a partir do ponto M para a direita. A reta numérica também nos ajuda a fazer a comparação dos números racionais. Acompanhe a parte 3. Agora é com você. Coloque em prática tudo que a gente viu na aula de hoje. Lembrando que a correção desses exercícios vai acontecer na aula Teams. Te espero lá!